Paz do Senhor, essa é a nossa lição número 4, que tem por título Saul, somente ser escolhido não faz diferença. E o nosso texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, que diz assim: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. A gente vai estudar sobre Saul, que foi um mau exemplo, né, infelizmente. Então a gente decidiu não trazer ele. Só que para a gente poder entender o que causou arrependimento a Deus de escolher Saul, a gente precisa começar a história do início. O nosso texto base para a história de Saul está em 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 8 ao 14. Só que antes disso tem todo um contexto, né? Então vamos começar pelo princípio. Pelo princípio, então. Criou Deus os céus e a terra. Muito no princípio. É um pouquinho mais pra frente. Só um pouquinho. Pouca coisa mais pra frente. Tá né? bom, tá Só bom. Um pouquinho. Mais ou menos aonde? Em Moisés, né? Pode ser, Tá pode bom, ser. tá Pode bom. começar daí. Tá, assim, ó. Momento descontração. Moisés, né? Deus havia já dito a Moisés lá há muito tempo atrás. Já tinha dito para ele já que o povo, né, lá na frente, né, não no momento de Moisés ali, mas lá na frente, quando eles herdassem a terra, quando eles vivessem na terra, eles iam pedir por um rei, né, um monarca que governasse eles, porque eles veriam que os outros povos tinham governantes, tinham reis, e eles não, né, eles iam se sentir de fora, assim, excluídos, assim, a gente não tem rei, não sei o que, blá blá blá. Então, Moisés já tinha recebido isso da parte de Deus, né? Consequentemente, mais adiante, chegando à história de Saul, Samuel foi lembrado mais uma vez, só que Deus havia dito já para Moisés e havia dito também para Samuel que o rei seria do povo hebreu, não seria um rei desconhecido, não seria um estrangeiro, não seria qualquer um, seria dentro do povo. Deus iria escolher, né? Então Samuel recebeu a mesma coisa que foi dito a Moisés, foi dito a Samuel também, a mesma coisa. Deus estava lembrando a Samuel sobre o que havia sido dito atrás. Isso, na verdade o povo pediu um rei, né? Porque os filhos de Samuel, que estavam sendo sacerdotes ali também, não estavam seguindo o exemplo do pai. Então isso fez com que o povo se chegasse até Samuel e pedisse o rei, cumprindo assim aquilo que Deus havia mostrado a Moisés, né? Isso, então Deus diz assim que iria chegar até ele dia tal, horário tal, ia se chegar a ele um homem, né? Que ele deveria saber naquele momento que seria o rei de Israel, resumidamente assim, né? Falando. Isso. Na verdade, quando o povo chega para Samuel, né, e pede um rei, Deus fala, não, o povo quer um rei, então vamos dar um rei para ele. Só que antes de chegar a mostrar quem seria o rei, Deus fala para Samuel como é que seria o rei. Não, então fala assim, ó, já que esse povo quer um rei, né, que Samuel se entristeceu até quando ficou sabendo disso, porque na concepção de Samuel, somente Deus era o suficiente, entende? Então, mas daí Deus, né, na sua sabedoria e na sua onisciência, disse a Samuel assim: não te preocupa, o que eles estão fazendo contigo, eles fizeram comigo também. Eu tirei esse povo do Egito, eu fiz isso, eu fiz milagres, ele explicou tudo a Samuel. Ou seja, se colocou no lugar de Samuel, se compadeceu daquela tristeza que Samuel sentiu, porque Samuel queria que o povo adorasse somente a Deus, que seguisse somente a Deus. E que de uma certa forma valorizasse também o trabalho dele, né, que ele tivesse feito. Com certeza. Então, consequentemente, Deus explica tudo isso para ele e acalma o coração dele. E após isso ele fala, não, tudo bem, Deus fala para Samuel, o povo quer um rei, beleza, agora tu pega e explica lá, tintim por tintim, como é que funciona uma monarquia, tintim por tintim, como é que é seguir um rei, como é que funciona, blá, 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 tá. Explicou tudo isso aí para ele, né? Daí beleza, Samuel foi lá e pegou e passou isso pro povo. Olha, não é bem assim como vocês estão pensando. Não é o que vocês estão vivendo hoje. Hoje vocês têm liberdade, tudo que vocês plantam é de vocês, tudo, né?
todo o contexto, explicou tudinho. Porque quando vocês tiverem um rei, vocês têm que prestar conta com o rei, você tem que dar as primeiras coisas que vocês plantassem seriam de Deus, as primícias, e as segundas partes melhores, as segundícias, as segundícias, como diz a Rebeca, seriam do rei, ou seja, vocês ficariam só com o resto, só com... Sobrava, né? Explicou tudo, os seus filhos iriam para as guerras, as suas filhas iriam para os palácios para trabalhar para o rei, ou seja, vocês iriam viver uma vida de, digamos assim, quase uma ditadura, entendeu? Explicou tudo para eles. Não, mas mesmo assim eles endureceram o coração. Não, a gente quer um rei, porque todo mundo tem um rei, e a gente não tem rei, e eu quero ter rei. E é isso aí, entendeu? Enfim. Mas basicamente foi isso que aconteceu. Samuel explicou tudo pra eles queriam o dito rei. E foi o que aconteceu. Só que Deus Deus escolheu alguém pra ser esse rei, né? Não foi assim, tipo, vai ser a Rebeca, entendeu? Vai ser o Jonas, porque é alto, bonito e tal, né? Não, né? Não vai ser. Como a Rebeca tá dizendo, Deus, e eu já tinha falado Deus havia dito que certo dia, tal horário, chegaria um homem a Samuel. E continuando na história, chegou esse dia e o horário. E se chegou um homem a Samuel que estava procurando as jumentas de seu pai, que era Saul. E Saul se chegou a ele para o quê? Para ver se as jumentas haviam se perdido. E ele se chegou a Saul para tentar... Samuel, para ver se Samuel tinha alguma informação dos bichinhos de onde se perdido. E daí Samuel naquele momento entendeu que era Saul, porque era o dia e o horário que Deus havia falado, né? Então ele convidou a Saul para um jantar com aproximadamente 30 homens, e ali naquele jantar ele disse que Saul seria o rei de Israel, né? E consequentemente ungiu a Saul, e após ungir Saul, ele reuniu o povo todo em Mispa, todo o povo, e ali ele mostrou Saul ao povo, e o povo disse: viva o rei, né? Era o que tanto eles queriam, mas houve uns cabeças tortas ali que não gostaram muito, os filhos de Belial. Nós já falamos sobre eles já, então não vamos falar mais. Então assim, os cabeça torta falaram: que é esse cara aí, eu não vou dar nada para ele, eu não vou servir ele, né? Mas é isso. Exatamente. Aí. E Saul se sentiu, não digo menor, mas ele não se sentiu capaz de ser o primeiro rei de Israel. Então Deus usou o profeta Samuel para falar para ele que alguns sinais aconteceriam para que ele acreditasse que Deus havia escolhido. E assim aconteceu. Os sinais aconteceram para confirmar a Saul a escolha que Deus tinha feito na vida dele. E Saul começou o seu reinado tudo muito bonito, tudo muito certo, servindo ao Senhor, temendo ao Senhor, obedecendo a Deus, que Deus havia dito isso através de Samuel para Saul, que Saul deveria obedecer a Deus e fazer tudo o que Deus mandasse ele fazer. Então Saul começou tudo certo, venceu a sua primeira batalha, deu honras e glórias a Deus, então estava tudo perfeito. Porém, conforme o tempo foi passando, a soberba de Saul começou a crescer. Começou a se sentir. Começou realmente a se sentir o rei, né? E por ele ser escolhido por Deus, né? Isso fez com que a soberba dele crescesse um pouco mais ainda. Certo momento, ele teve que enfrentar outra batalha contra os filisteus. E lá, o profeta Samuel falou: tu me espera aí, que eu vou ir aí para oferecer o sacrifício para te poder ir para a batalha, né? E aí passou o tempo, os 7 dias, né? Que Samuel disse que ia para Saul esperar. Samuel não chegava e as pessoas estavam indo embora, os guerreiros estavam indo embora. Saul se viu pressionado com aquilo e pensou: como é que eu vou lutar sozinho, né? Então chamou os moços dele, os outros guris, né, que ajudavam ele lá. Os outros guris. Né, que ajudavam ele lá na guerra. Falou assim: tragam pra mim as coisas do sacrifício, que eu vou fazer o sacrifício. E a gente sabe que o sacrifício não era pro rei fazer, e sim pro sacerdote. Isso estava na lei de Moisés. Deus falou que para Moisés somente quem era sacerdote podia fazer o sacrifício. E ele achou que porque ele era rei,
porque ele era escolhido de Deus, ele podia fazer. E então, quando ele terminou de fazer o sacrifício, Samuel chega e fala pra ele: mas o que tu fez? Por que tu Onde é que tu tava com a cabeça? Ficou louco, entende? Não, tu não podia ter feito isso. E aí surge aquele versículo, que é um versículo que a gente usa como expressão, né? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Então Samuel fala isso pra Saul e já diz: você não será mais rei em Israel, Deus levantará outro para colocar no teu lugar. Então naquele momento ali, Saul já foi rejeitado por Deus, né? E consequentemente outros erros começaram a acontecer depois disso, né? Deus mandou, na guerra contra os amalequitas, Deus mandou que Saul exterminasse aquele povo, tudo daquele povo, não só as pessoas, mas também os bens, como o gado, tudo. Não poderia levar nada de despojo de guerra, ou seja, de eliminasse tudo, tipo, né? O que Saul fez? Né? Isso aí, tudo. O que Saul fez? Saul não matou o rei e pegou o gado para oferecer de sacrifício ao Senhor. Então Samuel fala para Saul: Deus não pediu isso. Deus mandou matar tudo e todos. Ou seja, era uma obediência parcial, não era uma coisa completa. Mas obedeceu só aquilo que ele achava que tinha que obedecer. Deus queria uma obediência completa. E, consequentemente, outras atitudes também. Ele ficou bravo lá com Davi, quando matou o Golias, né? Que as mulheres cantaram e tal. Ficou mordidinho. Cantaram que Davi tinha matado mais que Saul, né? Aí ficou bravo com os números, né? Quantidade. Ficou bravo com isso. Um baita de um homão preocupado com Davi. Um pirrotezinho. Mas ficou bravo. Também, lá quando eles estavam na guerra, logo depois dessa ali dos filisteus, ele falou que ninguém mais podia comer, né? Ele estava sob estresse, né, toda a batalha, e falou: ninguém mais vai comer. Aí o filho dele, Jonatas, deu uma beliscadinha num pouquinho de mel lá, quase morreu. Se não fosse o povo, ele ia matar o próprio filho por uma atitude precipitada. Tava bem doidão. Bem louco. Aí, depois disso, Saul continuou fazendo as coisas erradas. Qual o resultado, na verdade? Detalhe, Deus se afastou da vida dele, né? Esse foi o resultado. Deus ficou em silêncio. Ficou em silêncio, se afastou e, consequentemente, ele se afastar da vida de Saul, ele começou, como não tinha mais o contato com Deus, não tinha mais o contato com os profetas, ele começou a consultar os cartomantes e os feiticeiros, e o negócio assim, foi pra pior ali. E foi nesse entretanto aí que ele também foi atormentado, né, por espíritos maus. Quando a gente se afasta de Deus, só vem coisa ruim pra gente. Isso é um fato. Isso tem história sobrando na Bíblia pra você ter certeza disso. Por isso que é melhor obedecer do que sacrificar, viu? Olha, uma pessoa escolhida por Deus. Deus escolheu ele a dedo pra ser rei, né? Só que Deus falou pra ele: tu me obedece, porque se tu me obedecer, eu vou ser contigo. E a única coisa que ele não fez foi obedecer a Deus. O único pedido que Deus fez pra ele foi exatamente a única coisa que ele não fez. Então, hoje Deus nos escolhe, só que só ser escolhido não faz diferença. Você precisa ser obediente para que então a escolha de Deus vale a pena. Exatamente. Porque depende de nós. Você tem o livre-arbítrio para tomar as suas decisões. Deus não te obriga a nada. Você pode ser escolhido, mas você tem o livre-arbítrio para tomar as suas decisões. Então tome as decisões na presença de Deus. Tome as decisões abalizadas na Bíblia, na palavra de Deus. Exato. E o fim de Saul foi horrível. Ele acabou tirando a sua própria vida, né? E Davi então ficou no seu lugar como rei. Então aquela pessoa que Deus escolheu para ser rei de Israel, primeiro rei, inaugurar a monarquia, acabou ali. Infelizmente é um mau exemplo, um péssimo exemplo. Vai explodir teu relógio, Jonas. Vai explodir, gente. Pera aí, vamos esperar um pouquinho até explodir, depois a gente continua. Parou. Tá na hora. Terminou um fim trágico, né? Trágico porque ele acabou tirando a sua própria vida e toda aquela promessa que Deus fez na vida dele e para sua descendência, que seria uma descendência de reis em Israel, não houve mais. Mas o interessante é que Deus não deixa morrer o seu plano, né? Ele levanta outro no lugar, como já aconteceu em outras histórias. E quem ficou no lugar de Saul? Davizinho. Exatamente. Davizinho ficou no lugar de Saul. E essa foi a nossa lição. E também
uma lição muito boa, mas também de alerta, né, para você. Deus nos escolheu a dedo, assim como foi Saul. Porém, ele nos pede que nós obedeçamos a sua palavra. E hoje nós temos a palavra de Deus, ele falando conosco, mas também temos a Bíblia. Então nós devemos aprender a Bíblia para entender que tipo de obediência e obediência a que Deus quer e como Deus quer, né? Porque ser escolhido não nos dá autonomia pra gente fazer o que quiser, andar como quiser, pensar como quiser, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Fica essa lição para nós. E essa aqui é o guia do bom cristão. É o guia do escolhido. Exatamente. Amém? Amém. Essa lição vai estar lá no canal da EBD, que é EBD Restinga no YouTube, né? Se você não tem Facebook, tá lá. Também tá na página do Facebook da EBD da Restinga. Tá tudo lá. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Vale a pena. Tá lá. Salvo, gravadinho pra você assistir a semana inteira. Tem missão pra você assistir a semana inteira. Curta, compartilhe com os amigos para que eles também sejam alcançados pela palavra de Deus. Amém? Amém. E vamos fazer uma oração, né? Nesse momento, vou pedir pro Jonas orar por nós. Amém. E que você consiga entregar a sua vida pro Senhor, aceitar a escolha que Deus fez para sua vida, morrendo na cruz do Calvário por você. E obedeça o Senhor, obedeça a sua palavra e Ele vai ser contigo até o fim. Grandes coisas Deus tem para a tua vida. Amém? Amém. Curva a sua cabeça. Pai querido, estamos mais uma vez na Tua presença, te agradecendo por mais esta aula, por mais uma vez podemos explanar aqui a Tua palavra, a Tua lição, de uma maneira descontraída, mas ao mesmo tempo séria e comprometida. Te peço, Pai Santo e Poderoso, que abençoe a cada um que está assistindo na sua casa, no seu trabalho, indo para o serviço, nos seus estudos. Te peço, Pai Santo, abençoe a vida de cada um, a sua família, e que nos dê semanas abençoadas aqui até a Tua vinda. Te peço que abençoe até a próxima aula, e que cada um possa fazer as escolhas certas debaixo da Tua mão. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe e até domingo que vem. Deus abençoe, um abraço e até domingo que vem. Tchau!